Oi, gente! Get ready with me enquanto eu falo os melhores livros do segundo semestre. Cara, esse ano passou muito rápido. Tipo, hoje é dia 31, eu tô me arrumando pra passar a virada na praia. E assim, cara, muito louco, muito louco. Eu tive franja já, daí minha franja já cresceu, daí, enfim, gente, enfim. Bom, esse ano foi um ano que eu fiquei, assim, muito satisfeita com as minhas leituras. Primeiro, que eu li 76 livros e minha meta era 50, então eu passei um pouco da meta, né? E isso é uma coisa que eu fiquei muito feliz, porque eu lembro que ano passado, exatamente nesse dia só que do ano passado, eu tava assim, meu Deus, vai virar o ano, e se eu não conseguir mais ler? E se eu não conseguir ler nem 50 livros, e eu conseguir ler mais de 50? E eu sinto que assim, eu me cobro muito com a quantidade de livros que eu leio, sabe? E pra mim é muito prazeroso ler, mas eu sou bem, sabe, eu me cobro um pouco, apesar de ser um hobby, sabe? Mas, enfim, eu gosto, tudo bem. Tá, então, no segundo semestre, são 6 meses, né? Os melhores lidos não vão ser 6 livros, na verdade vão ser 7, porque em fevereiro, março, abril, maio, julho, eu li 14 livros e eu não consegui decidir o melhor, então eu elegi 2. Bom, o primeiro, que virou, assim, meu livro de conforto, assim, romance, é Amor Fati. E, recentemente, eu comprei a versão física, tipo, de capa dura. E é muito linda. Eu vou trazer pra vocês, pra mostrar. E é sobre, assim, uma professora de luta e uma advogada, que elas acabam se encontrando e a vida, né, vai aproximando-as, elas vão ficando cada vez mais próximas e mais próximas, e assim, gente, elas se apaixonam. Só que é muito bom, gente, tipo, muito bom. E eu luto, né, eu luto Muay Thai. E assim, gente, sem palavras. Tá, o segundo melhor livro de julho não é nem o segundo, os dois estão par a par. Foi 3, da Valerie, eu não lembro o sobrenome dela. Mas assim, eu até trouxe aqui no canal, né, um review, assim, do livro, sabe, o que eu acho e tal. Se vocês quiserem assistir, tá bem legal. E tá com uma vista bonita, porque eu gravei em Paris. E assim, é basicamente sobre 3 amigos que eles acabam se reencontrando por causa de um crime que aconteceu na cidade deles. Só que o livro é muito mais sobre amizade e sobre a vida adulta do que sobre o crime que aconteceu. Na verdade, não é um crime, acharam um corpo. E eu comprei, né, porque eu pensei, nossa, que legal, investigação e tal. Só que não tem nada de investigação, tá? Tem, tipo assim, tapas na cara sobre a vida adulta e sobre amizades, e é um livro muito bom e muito profundo. Eu quero muito ler Minha Tia, eu acho que é da mesma autora. Eu vou ler ano que vem, amanhã. E tá bom, agora de agosto. Bom, agosto pra mim foi um mês um tanto quanto complicado, principalmente no meu quesito vida amorosa. Tipo, eu sei que... Não. Vocês não estão interessados, né? Eu não vou falar disso. Mas foi um mês que, assim, eu precisei ler muitos romances muito duvidosos, sabe? Eu não conseguia... Eu precisava de uma coisa, assim, sabe? De uma esperança. Então, eu só li romances extremamente duvidosos em agosto. E o melhor livro que eu li foi Os Perigos de Brincar com Fogo. Gente,
Mas que livro, hein? Assim, uma obra-prima da literatura. Não, juro. É assim, é uma cidade bem pequena. Daí tá tendo alguns... ai, tem um plot muito bom. Tá tendo alguns fogos... como que fala mesmo? Algumas queimadas criminosas. E tem uma personagem que é bombeira. Ai, é bombeira. Daí tem uma outra personagem que faz velas. E ela é filha de um cara que foi preso por causa das mesmas queimadas que aconteceram há um tempo atrás. Tipo, uma década atrás. E aí as duas se conhecem. A gente já sabe, né? Mas, gente, é muito, 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 muito bom. Tipo, muito bom. Eu, assim... se vocês forem ler, vocês vão ficar um pouco espantados com o quanto eu fico entusiasmada falando desse livro. Mas, assim, é que ele é interessante, gente. Ele é de verdade bem interessante. Tá, agora de setembro. Setembro, né? A minha situação amorosa piorou mais ainda. Então, o que eu fiz? Exatamente. Eu li mais romances duvidosos. Mas aí, a qualidade dos romances caíram cada vez mais. Então, setembro foi um mês complicadíssimo. Mas, no final de setembro, eu fui na biblioteca da escola com a minha amiga e ela pegou um livro chamado Faça Sua Coroa de Gelo Brilhar. Ela falou, olha, isso é um livro de poema de autoajuda, talvez você goste. Não vou mentir, me senti extremamente ofendida. Como assim ela está me recomendando um livro de poemas de autoajuda? Então, mas daí, né, eu peguei o livro pra ler. Eu li em um dia, gente. E ele é bom. Eu acho que assim, ele ficou muito famoso em 2020. E em 2020 seria... Se a gente tivesse em 2020, seria um livro excelente. Mas como a gente não tá em 2020, não é um livro tão bom assim. Mas se comparado com os outros livros que eu li, foi o melhor livro do mês. E eu acho que assim, seria até um pouco vergonhoso se eu colocasse outro livro que eu li em setembro aqui. Mas tipo, são poemas. É muito sobre, tipo... a vida feminina, e feminismo, empoderamento feminino. Só que é bom, é bom. Mas é uma vibe muito, tipo, girl power. Tipo, sabe aquelas camisetas que tá escrito girl power? Daí tem uma mãozinha assim, é muito essa vibe. Mas eu pensei que ia ser bem pior. Aí, outubro. Bom, outubro eu queria ler só livros de terror, né? Mas não foi o que aconteceu. Mas eu li livros muito bons. Eu li livros muito bons também. Mas o melhor livro que eu li, por incrível que pareça, foi um livro obrigatório, leitura obrigatória da escola, que foi Quarto de Despejo. Gente, tipo, 1 minuto de silêncio pro quanto que esse livro é bom, quanto que eu chorei, quanto que todas as pessoas do universo precisam ler esse livro, entendeu? Porque assim, é um diário de uma favelada, é real, nos anos 60, se eu não me engano, e ela contando o dia a dia dela na favela. E tem algumas coisas que a gente, claro, a gente imagina tal, mas eu, que tenho uma situação assim, financeira, eu tenho uma vida muito privilegiada, não consigo me colocar na pele de pessoas que moram em favelas, que passam fome, que passam necessidade, que passam frio, que sofrem violência de todos os tipos, sabe? E esse livro, por ser o diário de uma mulher que vive nessa situação, eu acho que eu acabei tendo um pouco mais de contato com a realidade, sabe? Porque eu vivo em uma bolha, sabe? Não tenho nenhum problema em falar, eu vivo em uma bolha. Você provavelmente também vive em uma bolha. Mas é uma parte muito pequena da população que vive nessa bolha. E a maioria da população, né, que não tá nessa bolha, tá nas favelas, tá passando fome, tá
sendo agredido, tá passando necessidade. E esse livro, assim, abre nossos olhos. E, cara, é muito bom. Tanto que esse ano, 2026, eu quero ler outros livros, assim, que me deixem mais ciente. Aí, em novembro, o meu melhor lido foi Oxi Baby, da Elaine Baeta. Meu Deus, é assim, sendo bem sincera, eu esperava mais. Porque eu queria ler, tipo, 3 anos atrás. Daí uma amiga minha me falou, não, ele é muito pesado. Eu pensei, nossa, deve ser uma putaria. Mas não, gente, é tipo, óbvio, falo sobre sexo, mas é de um jeito muito bonito, muito poético. Eu achei o livro extremamente bem escrito. Eu chorei com alguns poemas, me identifiquei com muitos poemas. E, gente, é assim, é um livro de poemas sobre garotas que gostam de garotas e estão se descobrindo, e sobre vivências sáficas e lésbicas. E é muito bom, é muito tocante e é muito pessoal, sabe? É muito bom, gente. E dezembro, último mês do ano, né? Eu confesso que, assim, ressaca literária total, completo. Mas eu consegui ler uma boa quantidade de livros. Eu li 6 livros. E o melhor deles foi o Massacre da Família Hope. E assim, não é... Eu pensei, cara, eu vou ler esse livro porque vai me curar da ressaca, porque, nossa, ele deve ser muito bom, eu acho que eu não vou conseguir parar de ler. Mas, tipo, não, eu demorei bastante tempo pra ler. Mas é bom, tipo, é bom. Depois que você pega o ritmo, ele fica bom, mas demora pra pegar o ritmo. E é basicamente sobre uma cuidadora que vai cuidar de uma senhora que no passado supostamente matou toda a família. Daí a gente traz o passado e o que aconteceu, e se ela realmente matou ou não matou a família. E é interessante. Você demora pra pegar no ritmo, mas é interessante. Mas talvez você não demore pra pegar no ritmo, e eu demorei porque eu tava de ressaca literária. Mas eu não sei. E, bom, é isso. 2025 foi um ano muito bom. E eu espero que 2026 seja um ano melhor ainda. Então eu quero desejar um ótimo 2026 pra todos vocês. E é isso. Beijos, espero que vocês tenham gostado.